E finalmente saiu a minha nomeação para o cargo de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo depois de quase 4 anos. Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar como tudo isso aconteceu e também te falar por que eu não vou tomar posse, tá bom? Fica até o final. Olá estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Vou falar hoje então sobre o concurso de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Há pouco mais de uma semana atrás saiu a minha nomeação. Eu fiz esse concurso há quase 4 anos atrás. Na verdade a prova foi há 4 anos atrás já faz 4 anos. E agora, depois de muito tempo, saiu a minha nomeação. Então eu vou te falar um pouco sobre isso. Antes de tudo, vou falar sobre a diferença de 2 cargos, tá? Porque você talvez vá confundir. Então, recentemente tivemos, ano passado, em 2019, o concurso de auxiliar de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Não é esse concurso que eu estou falando do concurso de oficial de promotoria. É diferente. A diferença é que auxiliar de promotoria é nível fundamental, então é um cargo que existe dentro do quadro funcional do Ministério Público de São Paulo, referente ao nível fundamental da área administrativa e também de algumas partes técnicas, que teve até concurso ano passado também. Já o cargo de oficial de promotoria é o cargo de nível médio, tá bom? Então o cargo de nível médio que também tem no quadro funcional do MPSP. Então, essa é a diferença desses 2 concursos. Então, lá em 2016, lá atrás, teve essa prova de oficial de promotoria. Esse concurso, então, de oficial de promotoria, teve o seu resultado final, a sua homologação, dada lá em setembro de 2016. Então, setembro deste ano, de 2020, vai acabar o prazo de validade. Então, veja, eu fui nomeado agora, perto da validade final do concurso. Fiquei na classificação de 600, certo? 602, salvo engano, 602, e agora só que saiu a minha nomeação. Então, ao longo desses 3 anos e meio, foram nomeando pouco a pouco, certo? As pessoas que estavam ali na minha frente, vagas também em virtude de anuência, entre outras coisas. E agora, janeiro de 2020, saiu a minha nomeação para este concurso. Então, em setembro vai acabar a validade desse concurso e aí outro concurso poderá ser realizado novamente. É interessante, eu vou falar sobre como que foi o dia da prova, certo? Eu não vou falar da minha preparação aqui, mas vou falar do dia da prova, quando eu fiz essa prova de oficial de promotoria. Na época, eu estava realizando muitas provas, então eu estava fazendo prova praticamente toda semana, diversos cargos, para prefeitura, para nível estadual, federal, eu estava fazendo um monte de prova. Calhou de acontecer uma coisa. Eu fiz uma prova em São Caetano, e aí essa prova lá em São Caetano, que é uma cidade aqui de São Paulo, na região metropolitana, certo? Teve uma segunda fase, eu passei para essa segunda fase. E aí calhou da primeira fase da prova de oficial de promotoria cair no mesmo dia da segunda fase dessa prova que eu fiz em São Caetano. Então eu passei para a segunda fase dessa prova de São Caetano e marcaram a segunda fase para o mesmo dia da primeira fase da prova de oficial de promotoria. Detalhe, uma à tarde e uma pela manhã. E aí que aconteceu o grande problema, né, pessoal? Por quê? Porque eu não queria deixar de fazer a segunda fase, porque eu já tinha passado, certo, lá para esse concurso de São Caetano, e aí eu queria fazer. Essa prova era pela manhã, lá na cidade de São Caetano. E a prova de oficial de promotoria, o local da minha prova era na cidade de São Paulo, ali perto da Liberdade, tá bom? Daí eu também queria fazer, porque eu estava estudando muito para essa prova de oficial de promotoria. O que eu fiz? Fiz as 2 provas no mesmo dia. E aí teve um grande problema. Essa segunda fase da prova de lá de São Caetano era mais ou menos o mesmo padrão, digitação e formatação. O problema, galera, é que foi totalmente desorganizado. Foi uma coisa rápida, você chegava, pessoal, começa, vai. É uma coisa totalmente desorganizada. Na época, se eu não me engano, a banca dessa prova lá de São Caetano foi a Caipines, então uma banca horrível, nem sei se faz prova atualmente para alguma coisa. E essa prova foi até cancelada, foi anulada, que foi
completamente desorganizado. A gente nem teve a opção de depois da digitação, né? Depois que você digita lá, ver aquilo que você digitou para validar, para assinar, certo? A gente simplesmente deixou o computador que a gente estava e saiu, sem nem saber o que estava acontecendo. Então foi uma prova com muita tensão, completamente desorganizado. Eu saí de lá transtornado e tive que sair correndo para ir lá para a Liberdade fazer a prova de oficial de promotoria. Cheguei lá, eu não estava conseguindo me acalmar de jeito nenhum, porque eu tinha certeza que eu tinha ido super mal nessa prova da segunda fase lá de São Caetano, e isso foi péssimo para mim naquele dia, foi péssimo, uma das piores coisas que eu poderia ter feito, mas como eu ia adivinhar que ia ser daquele jeito, né, aquela segunda fase. Então, entrei para a prova de oficial de promotoria à tarde, já muito nervoso ali, demorei pelo menos 1 hora durante a prova, no início da prova ali, para me acalmar de algum jeito, para começar a me concentrar. Então, nesse sentido, foi horrível, completamente horrível. Então, era uma prova de oficial de promotoria com 80 questões. Caía basicamente português, direito, atualidades e matemática. Não caiu informática, por exemplo. Então, caiu essas 4 coisas. Foi uma prova com muitas questões de português, 35, se eu não me engano, questões de português, mais umas 20 de direito, né? Legislação, alguma coisa mais específica interna ali também, mais umas 15 questões de matemática e 10 questões de atualidades. Então, foi uma prova basicamente com muitas questões de português que na época eu ainda não era muito bom. Já falei em outros vídeos aqui que sempre português eu tive muita dificuldade, certo? Sou bom mais na área de exatas, mas português tinha muita dificuldade, então tive um problema nesse sentido que eu já vou te mostrar daqui a pouco. Dessa forma, então, na sequência da prova, fui resolvendo, fui fazendo lá o máximo que dava, e aí acabei a prova, saí, sem nem saber, não tinha a menor ideia se eu tinha ido bem, mal, porque realmente eu estava ali completamente fora do controle. Eu não sabia como que eu tinha ido naquela prova, por causa da primeira prova lá que eu tinha feito de manhã, da segunda fase lá de São Caetano. Então foi um horror, certo? Mas agora eu vou te mostrar como que foi o resultado dela. Então vou te mostrar aqui na tela do computador para você ver quantos acertos eu tive em cada uma das disciplinas. Então olha aqui, pessoal, eu recortei direto lá do site da VUNESP, da aba de resultados, certo? Como que foi essa prova para mim. Veja só então, aqui embaixo eu escrevi até quantas questões teve de cada uma. Português, tiveram 35 questões, eu errei 8. Olha quantas questões que eu acabei errando de português. Muito ruim. Direito, eu errei 3 questões de 20. Matemática eu errei 2. Não costumo errar questões de matemática. Nessa prova eu acabei errando 2. Para mim não estava uma prova fácil não de matemática, certo? E atualidades, das 10 eu errei só uma. Final de tudo, eu acertei 66 questões das 80 que tiveram. Então olha aqui, ó. Essa fotinha aqui eu tirei direto do resultado da VUNESP lá. Português acertei 27, 17 de direito, 13 de matemática, 9 de atualidades, 66 no total de 80, então 82,5%. Isso aqui me deixou em qual colocação? Na colocação de 602. Olha aqui, na prova de digitação eu tirei 9,6. Então foi 9,6 que eu tirei na prova de digitação, que teve segunda fase também posteriormente, certo? Depois de alguns meses, ou um mês depois, não me recordo muito bem. Então tinha que acertar um número mínimo ali para conseguir ser aprovado. Eu tirei 9,6, fiquei em 602 na classificação. Então aproximadamente aí 82,5%, tá bom? Então teve essa segunda fase da prova de oficial de promotoria, que foi digitação também, e foi muito mais organizado, completamente diferente do que tinha sido lá naquela prova de São Caetano. Então a VUNESP ela é muito mais organizada nesse sentido. Então não tinha a prova de formatação, era só digitação nessa de oficial de promotoria. E aí, chegando lá, eles te deram certinho um tempo para você treinar, aí te deram a folha depois que você ia digitar com o texto. Então foi muito mais organizado, certo? Muito mais transparente a banca também. E aí, depois de um tempo, saiu o resultado e a homologação do concurso. E aí é o seguinte, eu tinha visto que no concurso anterior, que tinha sido realizado lá em 2012, 2011, não lembro direito agora, ao total dos 4 anos, umas 800 pessoas tinham sido chamadas, 800. E aí, né, quando saiu a classificação final, eu fiquei em 600. E aí, né, eu fiquei naquela possibilidade, será que vai chegar de novo essa quantidade de nomeações? E aí, ao longo do tempo, foram nomeando, e aí foi mostrando que talvez chegasse realmente.
e acabou chegando agora quase perto da validade final. 3 anos e meio de validade de concurso e agora chegou na posição 600 dos nomeados. Talvez mais 6 meses, certo? Até acabar a validade, cheguem uns 700. Então essa é a projeção para o próximo concurso, para o próximo, que poderá sim ser realizado esse ano, no ano de 2020, talvez, né, ao longo de mais 4 anos lá na frente, umas 500 pessoas sejam nomeadas, porque anda diminuindo realmente a quantidade de nomeações, certo? Para todos os órgãos, para o Brasil inteiro. Então, talvez diminua mais um pouco, mas ainda vão convocar bastante gente para esse cargo. O Ministério Público chama bastante gente, de pouquinho em pouquinho ali, pessoal. Então, a nomeação às vezes sai com 5 pessoas, 10 pessoas. Já chegou a sair com 30, por exemplo, aí é bastante, mas normalmente é bem de picadinho em picadinho, uma vez por mês, vez ou outra demora uns 2, 3 meses, já chegou a nomear mais de uma vez no mesmo mês, então é meio aleatório assim, tudo depende do momento que a gente está, perto do final do ano às vezes demora um pouco mais, próximo de eleição às vezes demora um pouco mais, mas depois compensa chamando um pouco mais também. Então você que tem interesse em fazer essa prova de oficial de promotoria, fica ligado, pessoal. Vou te falar uma coisa agora muito importante. Lá em 2016, ou se não me engano, final de 2015, tem que ver as datas certinho, fiquei sabendo, de acordo com um site de questões, que um edital está para sair de oficial de promotoria, porque a validade do concurso anterior está para acabar, vai acabar não sei quando, ou acabou agora de acabar a validade, certo? E aí eu fiz o quê? Vou começar a me preparar. Mas você não vai acreditar, pessoal. Do primeiro dia que saiu uma notícia sobre esse edital, do primeiro dia que saiu no site de questões, menos de uma semana depois, foi questão de dias, saiu o edital. Então foi assim um boom, e a prova tipo 40 dias depois, muito rápido também. Então fique esperto com essa prova. Eu não sei porque, talvez dentro do MP, o pessoal que trata disso de edital, soltar um edital de concurso, seja mais organizado nesse sentido. Então eles preparam muito rápido o edital, pessoal. Então quando você souber de alguma notícia, talvez logo em seguida já saia e a prova seja bem em cima. E até a digitação foi bem em cima também. Então presta atenção nisso, a validade desse concurso vai até setembro deste ano de 2020. Mesmo que tenha eleição, não importa, pessoal, esquece isso. Pode ter prova, pode ter o que for, porque o processo é demorado, até ter a digitação, seu resultado final já vai ser lá em 2021. Mas com certeza, praticamente com certeza, esse ano de 2020, perto ali da validade do concurso em setembro, fique esperto, porque pode sair um edital para oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Lembrando que esse aqui foi um concurso meio que regionalizado, certo? Então fiquei nessa posição para a capital e região metropolitana, mas aí tem para as outras regiões lá do interior também, tá bom? Então fique esperto com isso, porque pode ser bem em cima, então comece a estudar antes, tá certo? E agora é só falar para você por que eu não vou tomar posse nesse cargo depois de tanto esforço, tudo aquilo que aconteceu há quase 4 anos atrás, é porque hoje eu sou escrevente do TJ São Paulo, então não vale muito a pena para mim trocar nesse momento um cargo pelo outro. Primeiro pela remuneração, que é mais ou menos a mesma coisa, no TJ talvez até um pouquinho mais, uns R$500 a mais, varia um pouquinho, mas é por aí. Então não vale muito a pena para mim, e também a localização do lugar onde eu vou trabalhar, como eu não sei, pode ser até mais longe do lugar que eu moro atualmente, então não faz muito sentido eu fazer essa troca nesse momento, tá certo? Em virtude dessas duas coisas, basicamente. Por isso, então, que eu não vou assumir. Aliás, é o que costuma acontecer com muita gente. Então, a gente vai fazer muitas provas ao longo de vários anos, e é isso, a gente acaba sendo aprovado em uma, e aí outra que a gente fez muito tempo atrás, acaba chamando bem depois, mas aí já não é o momento da gente assumir, certo? Isso aí vai acabar acontecendo com você também. Fique tranquilo, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida sobre essa prova, sobre alguma coisa, alguma curiosidade que você queira saber, fale nos comentários aqui embaixo que aí eu tento te responder. E se for o caso, se tiver alguma coisa que muita gente queira saber, eu gravo até um vídeo sobre isso também. Aqui no canal eu pretendo fazer questões gratuitas, aulas gratuitas para esse concurso do MPSP, para te ajudar a preparar você até o final desse ano, tá certo? Então eu agradeço a sua presença até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.